para isso. Por favor, Venâncio, é a sua vez agora. Venâncio, dada a brevidade de coisa, eu até cortei colocar um pouquinho da carreira aí do Paulo e de você eu nem pedi. Então você faça a introdução colocando mais ou menos a sua experiência e a sua vivência e continue, e vai em frente. Tá, ok. O passador... Aqui avança, aqui, okay. Aqui diminui e aqui é o... Que não está funcionando, né? Tá. Beleza. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Bom, eu sou Venâncio, da JVP Sistemas. Tá? Nós somos uma empresa de Ourinhos, uma empresa especializada em engenharia elétrica. Eu vim falar um pouco para vocês a respeito de qualidade de energia, correção de fator de potência e, se o tempo nos permitir, falar um pouco sobre análise detectiva em aplicações de alta criticidade dentro do nosso processo sucroalcooleiro. Ok? Apresentação. A apresentação lá do menino. Bom, vamos lá. O nosso tema, né, que foi discutido para que nós falássemos, as melhores técnicas para análise de qualidade de energia, tá? E a correção do fator de potência em plantas industriais. Ok? Bom, sou Venâncio Oliveira, da JVP Sistemas, uma empresa sediada em Ourinhos. Mês que vem completamos 15 anos de atuação no mercado. Ok? Eu dividi a nossa fala hoje em 3 partes, tá? Primeiro nós vamos falar da análise da qualidade de energia, tá? O porquê, quais são os desafios, o que a gente precisa ter para fazer uma boa qualidade de energia, para que a gente possa, diante dos dados que a gente coletar, tomar as melhores decisões do que fazer com as informações que nós temos. Nós vamos falar sobre a correção do fator de potência, do porquê ela é importante, né? Qual é o principal foco de fazer a correção do fator de potência. E esse plus aí é a análise detectiva. Dependendo do tempo, nós vamos avançar um pouquinho com esse tema, que é um tema que a gente está trazendo para as usinas, tá? Sobre analisar os equipamentos, os drives por completo. Ok? Bom, análise de qualidade de energia, tá? Análise de qualidade de energia na produção de açúcar e álcool. Tá? Mas, ok. O que é a qualidade de energia? Né? Qualidade de energia, ou seja, quando nós temos a qualidade de energia, nós não temos nenhum problema referente às variáveis da energia. Os nossos níveis de tensão estão corretos, livres de harmônicos, né? Os nossos níveis de corrente também estão perfeitos e a nossa frequência está estabilizada. Né? Nós temos sofrido aí alguns problemas de apagões que balançam a frequência do sistema e acabam desarmando plantas e causando desligamentos. Tá? E, ou seja, qualquer variável dessa que não tiver correta, ela pode causar danos aos nossos equipamentos, como a queima de equipamentos, problemas de isolação e etc. e tal. Ok? Pula. Para cima. E qual que é a importância, né, de nós termos uma energia de qualidade? Nós temos a qualidade dessa nossa energia. Evitar a queima dos nossos equipamentos, tá? Diminuir custos com o desperdício de energia, porque uma qualidade ruim de energia faz com que a gente tenha um consumo maior de energia, tá? O aumento de cargas não lineares, a gente procura sempre uma linearidade no sistema elétrico, e a gente sabe que temos equipamentos que produzem distorções e prejudicam essa linearidade, tá? Ressonância do sistema elétrico, ou seja, se eu tenho um problema no equipamento vizinho, eu posso danificar o equipamento do lado
por um problema de qualidade de energia, tá? Sobreaquecimento em transformadores, sobrecargas em geradores e motores, entre outros. Se eu não corrijo, por exemplo, um fator de potência, se eu não trabalho com reativo adequado, eu posso ter uma sobrecarga, um sobreaquecimento dos nossos geradores. E o que avaliar num estudo de qualidade de energia? Né? São vários fatores. Quando nós temos apenas um consumidor, eu estou olhando só aquela energia que eu recebo da concessionária. Mas mesmo numa condição dessa, eu também posso produzir alguns efeitos, tá, dentro do sistema, dentro da rede, que vai sujar essa energia, causar algum problema nessa energia. Tá? Então são distúrbios da concessionária, distúrbios do próprio consumidor, as variações de tensão. Tá? Tem uma tensão que ela não está estável, seja por qualquer fator externo ou interno, que esteja provocando isso. Tá? Os transitórios, que são os transitórios inerentes a chaveamentos, a uma série de fatores dentro do sistema elétrico. Tá? As interrupções de energia, ou seja, quando você tem uma interrupção de energia, seja ela de curta, média ou longa duração, ela vai te causar algum transtorno. Tá? A distorção de forma de onda, causada principalmente por chaveamento de semicondutores, e os harmônicos. Né? Os distúrbios gerados pela concessionária. Então, quando eu estou alimentado por uma concessionária, por mais que eu queira entender que aquela concessionária está me entregando uma energia firme e pura, ela pode provocar problemas nessa nossa energia. Tá? A mudança de tapas de transformadores, ela gera transitórios. Quando eu tenho chaveamento e a mudança de tapa automático em transformadores, principalmente em estações onde nós temos linhas de transmissão. Tá? Então, eles ficam sempre controlando automaticamente os níveis de tensão e esse chaveamento ele pode provocar transitórios. Atuação de disjuntores, a abertura de disjuntores geram efeitos conhecidos como ferro-ressonância dentro do sistema elétrico. Isso pode causar níveis de sobretensão dentro do processo, tá, dentro da planta, e a inserção de capacitores e reatores no sistema. Como as concessionárias têm que controlar os níveis de tensão, então eles fazem uso de capacitores e de indutores, os reatores, para poder manter os níveis de tensão. Principalmente quando tem os momentos de carga leve, né, que a tensão sobe demais, eles entram com reatores para reduzir essa tensão, e quando a tensão começa a afundar demais, entra-se com os capacitores para poder elevar os níveis de tensão. Ok? Consumidor. O que nós, como consumidores, como planta industrial, podemos gerar de problemas, tá, para o nosso sistema elétrico? Tá? Inversores e conversores eletrônicos. Chaveamento de semicondutores. Tá? Nós temos dentro da nossa planta industrial muitos inversores atuando dentro da planta. Tá? Exemplo de indústrias, né? Indústria que tem fornos a arco. Tá? A parte do desequilíbrio de cargas, ou seja, um projeto não estruturado, um estudo de cargas, de fluxo de potência não adequado, eu posso ter desequilíbrio de cargas, partidas de grandes motores, né? Muitas vezes nós vamos partir um grande motor lá, um desfibrador, um picador, nós temos um problema, nós causamos um distúrbio nesse momento, principalmente pelo elevado consumo de potência reativa na partida desses motores, tá? Entre outros fatores que, conforme nós vamos aumentando as cargas das usinas e a forma com que se faz a distribuição, a gente acaba atrapalhando o nosso sistema. Variações na tensão. Então, o que nós, primeiro, quando a gente pega uma tomada, tem ali a tensão para a gente poder ligar os nossos equipamentos. Tá? Então, a gente espera que a tensão que está ali seja adequada. Da mesma forma, os nossos equipamentos, nossas máquinas, nossos CCMs, a energia que eu estou gerando no meu gerador, né? A energia que eu estou consumindo da minha concessionária. Mas nós temos variações transitórios, tá? Variações de curta duração, são variações muito pequenas que provocam desligamentos no nosso processo e a gente não consegue, muitas vezes, dimensionar, inclusive, de onde vem essa variação, o que causou essa variação, tá? Se foi uma falha no semicondutor, se foi uma falha de um chaveamento. Tá? As variações de longa duração, que é a interrupção da energia propriamente dito, tá? As distorções de forma de onda, chamados flickers,
que isso envolve na qualidade de energia. E existem, inclusive, regras e normas dentro da ANEEL para que isso seja seguido. E as variações de frequência, como ocorre, por exemplo, em lugares distantes do nosso sistema interligado nacional, onde o que acontece ali? Você tem uma variação de frequência por uma entrada de um gerador, uma saída de um gerador, etc. e tal. Mas quando a gente está conectado no nosso sistema interligado nacional, a nossa frequência ela tem que ser cravada a 60 Hz, com o mínimo de variação possível. Tá? Ou seja, é um grande sistema onde nós, usina com máquinas de 50, 60 megas, somos uma formiguinha ali, não conseguimos nem provocar nenhuma variação nessa frequência. Mas quando ocorrem os apagões, os grandes blocos de carga que se desconectam do sistema, essa frequência começa a variar e começa a oscilar. Ou quando nós, trabalhando lá em paralelo com o nosso sistema na usina, ocorre um ilhamento e nessa hora o nosso gerador acaba tendo uma certa oscilação e onde tem que entrar o controle, né, como o Paulo falou, né, e quando ele fala em controle PID nos geradores, nós temos o controle PID nos reguladores de tensão, tá, para poder trabalhar na qualidade da tensão que está sendo fornecida. Ok? Esse é um transitório, tá? É um transitório, ele é imperceptível. Lembrando que, né, a forma de onda senoide, um ciclo ela tem 16,6 milissegundos, ou seja, é muito rápido, e um transitório desse ele é da ordem de microsegundos. Então são coisas que muitas vezes você não consegue detectar. Mas um transitório desse, ele pode furar a isolação de um motor, ele pode furar a isolação do transformador, ele pode furar a isolação de um cabo que está levando essa energia para algum canto. Tá? Então são os transitórios que a gente chama de DVDT. Tá? Lá, se nós chegarmos na análise detectiva, vocês vão ver o dano que causa um DVDT. Tá? Duração de 30 a 200 microsegundos. As interrupções, né? Interrupções momentâneas, de meio segundo a 3 segundos. Tá? Muitas vezes, com meio segundo, você já desatraca um contator, você já pode desligar uma bobina de mínima de um disjuntor. Tá? Você já pode fazer com que haja uma flutuação naquela carga que está sendo alimentada. As temporárias de 3 a 60 segundos já são maiores, ou seja, com certeza o processo para. E as interrupções de longa duração acima de 1 minuto. Nós estamos, inclusive, discutindo com o pessoal da ONS essa questão das interrupções por conta da ONS ter feito uma solicitação de reajuste das proteções das usinas tensão e frequência, tá? Para poder atender a resolução da ANEEL. Nesse caso, o que está acontecendo? Oscilações, interrupções de energia que vão acontecer, porque se a frequência oscilar, o meu inversor da caldeira vai desarmar, vai parar a caldeira, eu não vou ter geração, eu não vou contribuir para o sistema elétrico. Tá? Então isso é um tema que está sendo muito debatido porque eles estão impondo a regra para que as usinas se adequem, só que eles esquecem que do lado de dentro é uma planta fabril, nós não somos simplesmente geradores de energia, nós somos uma fábrica que o excedente nós exportamos. Né? Tem contratos e etc. e tal, mas o principal objetivo é moer cana, produzir açúcar e produzir etanol. Né? Então essa é uma discussão que está acontecendo em cima disso principalmente. Distorção de forma de onda. A forma de onda se distorce por harmônicas, né? Comutação de semicondutores, comutação de chaves, etc. e tal. Ou ruídos, né? Que possam estar vindo, por exemplo, de uma máquina que está do lado, que está provocando um ruído. E na onda, na senoide que está entrando dentro daquele equipamento, a gente vai ter esse problema. Tá? Vocês viram antes uma forma de onda perfeita apenas com transitório. Essa é uma forma de onda com infectada por harmônicos, vamos assim dizer. Tá? Lembrando que harmônicos, eles fazem com que o consumo de energia ele aumente. Porque a partir do momento que eu deterioro a minha forma de onda, eu aumento o meu nível de tensão, minha tensão eficaz e aumenta a minha corrente também. Tá? E aí eu vou ter um consumo maior. Falando um pouco da nossa análise de fluxo de potência, tá? Que nós já vamos entrar daqui a pouco na questão da correção do fluxo de potência. Então, quando a gente faz uma análise de energia, não basta simplesmente analisar as nossas cargas lineares. Se eu pegar uma análise simples da carga linear, eu posso, por exemplo, estar deixando de especificar um filtro de harmônico. Não adianta eu simplesmente, não, vou corrigir meu fator de potência, que estava em 0,8, eu tenho que manter em 0,92, pronto e acabou.
E se eu tiver um problema de harmônico que possa estar me causando também um excesso de consumo e uma deterioração em algum equipamento? Eu posso estar recebendo um distúrbio proveniente de alguma outra fonte, de algum chaveamento que está também danificando a minha energia. Então a gente passa a fazer uma análise espectral, tá? Ou seja, pega-se todas as variáveis do sistema elétrico e nessa contingência de variáveis é que se gera o relatório, se faz a análise e se faz o estudo do que efetivamente atuar. Tá ok? Normas e recomendações de qualidade de energia elétrica, né? Como eu disse, tá? Então nós temos o PRODIST, tá? Que é quem rege toda a questão de qualidade de energia, tá? Os níveis de flicker, os níveis de sag swell, os níveis de tensão que tem que ser entregue pelas concessionárias, tá? Onde eles determinam também, inclusive, os nossos níveis de fator de potência que nós temos que consumir, que nós podemos trabalhar na hora que nós tivermos consumido para não sermos penalizados, tá? E as práticas recomendadas da I3E, né, para controle de harmônicos em sistemas elétricos de potência, tá? Que isso afeta em muito a qualidade dos equipamentos, dos drivers, principalmente drivers de alta potência, onde eles começam a sofrer danos, tá? Sem que a gente perceba qual é o dano que está acontecendo nele. Troca componente, repara, queima de novo, tá? Agora nós vamos entrar efetivamente na correção do fator de potência, tá? Então a gente falou um pouco da qualidade de energia, do porquê ter essa qualidade, do porquê analisar essa qualidade. Eu digo que a qualidade de energia é como analisar os nossos check-ups, né? A qualidade dos nossos exames, como é que a gente está no dia a dia. Ao longo dos anos, né? Ao passar dos anos, né? Hoje eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Zarpelon, com 80 anos aí, né? Trabalhando, né? Firme e forte, né? Tive uma grata surpresa e é uma coisa que a gente vai tomando alguns insights do... Né? Eu já faço meus check-ups desde os 35 anos de idade, estou com 55. Então, quer dizer, cada ano que passa, você inclusive vai até aprendendo a dialogar com o seu médico para poder ter isso daí, né? E muitas vezes a equipe de campo lá da usina que está com a gente no dia a dia fazendo essas medições, ele também aprende. Ele aprende também a se dedicar, como o Paulo falou, treinar a equipe, trazer a equipe de campo para junto da engenharia. Porque é nessa hora que eles começam a discutir e, inclusive, nos ajudar a identificar certos problemas que muitas vezes ficam obscuros na hora que a gente está fazendo as análises ali. Tá ok? Então tá, correção de fator de potência em plantas industriais de açúcar e etanol. Tá? Quando eu falo açúcar e etanol, por quê? Corrigir o meu fator de potência numa indústria automotiva é uma coisa. Tá? Quando eu falo que eu vou corrigir meu fator de potência numa planta numa indústria metalúrgica, é outra situação. A questão do etanol, nós temos muitas cargas oscilantes. Centrífugas de açúcar, Willow, entre outros equipamentos, que a carga oscila demais. E muitas vezes não adianta você corrigir lá no ponto. Aí você tem que corrigir antes de chegar lá, né? Tem outras situações, destilaria ou até mesmo a caldeira, já dá para você corrigir mais próximo do CCM, que é quando a gente fala em corrigir centralizado ou distribuído, tá? Conceito de fator de potência, tá? O que é o fator de potência, tá? Fator de potência nada mais é do que uma relação, tá? Onde a gente tem a potência ativa e a potência aparente. Eu botei ali watts e VA, mas é quilowatts, kVA, megawatts, megavA, gigawatts, giga, ou seja, todas os múltiplos, né, dessa energia que a gente está trabalhando. A energia aparente é aquela energia que é demandada, é aquela que o gerador nos fornece, é aquela que a concessionária nos fornece. A energia ativa é aquela que vai produzir o trabalho, que vai estar ali no motor para poder fazer aquele trabalho que foi especificado para aquele motor fazer, tá? E o que vem a ser essa potência reativa, que ela não entra, ela é exatamente o resultado dessa relação, tá? A potência reativa, inclusive quando nós trabalhamos com fator de potência ruim, e nós estamos sendo alimentados apenas pela concessionária, ela nos penaliza, ela nos cobra por essa energia reativa, seja fornecendo para o sistema fora dos padrões ou consumindo fora dos padrões, tá? E aí nós temos essa relação entre a ativa, aparente e a reativa.
Tá? A gente gosta de brincar desde a época da faculdade, da escola, do Senai não, porque ainda era muito novo, mas da escola técnica, que é o copo de chopp, né? Aquele que produz o efeito é o amarelinho, né? E a espuma. Muitos gostam de espuma, outros até sem espuma. Mas a espuma existe, ela não vai deixar de existir. Por mais que você peça um chopp sem colarinho, sempre um pouquinho ali vai ter, né? E as causas de baixo fator de potência. O que causa o baixo fator de potência dentro de uma planta? Tá? Cargas indutivas, especificamente cargas indutivas. Tá? Motores elétricos, eletroímãs, tudo que envolva cargas indutivas, transformadores operando em vazio ou em baixa carga. Tá? Já aconteceu de nós fazermos análise de qualidade de energia em plantas e tirar um transformador de 2.500 kVA de um setor, arrancar ele fora e colocar um de 1.500, pegar esse de 2.500 e levar onde estava um de 1.500 que estava sobrecarregado. Por quê? Quando você tem um transformador trabalhando com baixa carga, ele tem que consumir uma energia que é a parte indutiva dele. Então ele consome uma energia reativa para ele poder estar magnetizado, para poder ter fluxo magnético dentro do transformador, na troca da bobina com o núcleo de ferro-silício. Tá? Então ele consome. Então se você deixar um transformador ligado em vazio, ele vai consumir uma energia reativa. Se você deixar ele operando com carga baixa, a energia reativa dele, quanto maior a carga ativa subir, menor vai ser a carga reativa, vai ser uma relação. Tá? Então esse transformador ele vai estar produzindo ou transformando a energia com uma eficiência maior. Tá? E os motores, né, que hoje em dia todos, obviamente, né, antigamente eram os motores de baixa eficiência, né, grande maioria das plantas já tem motores de alta eficiência, de alto fator de potência, né, para poder produzir o trabalho dele com maior eficiência. E as consequências, né, desse baixo fator de potência. Então, quando eu tenho um baixo fator de potência, para aquela máquina produzir, trabalhar lá com a potência ativa dela, eu preciso de uma potência reativa junto com ela, para que eu tenha depois a resultante, que é a potência ativa. Isso é um teorema de Pitágoras, né? Tá? Então é isso que a gente tem. Tá? Então o aumento da corrente elétrica. Por quê? Quando eu aumento a minha aparente, a minha corrente aumenta. Se aumenta a minha corrente, será que aquele cabo que estava especificado está previsto para isso daí? Ele pode ter um aquecimento. Será que aquele transformador estava previsto para passar essa energia toda, essa potência ativa toda? É onde vai acontecer o quê? Onde ele vai aquecer. O transformador pode ficar, inclusive, sobredimensionado. Tá? Quedas de tensão. O que o baixo fator de potência vai fazer? Eu não tenho reativo suficiente, eu tenho que produzir aquele reativo e levar até lá no terminal do motor. Esse meu nível de tensão também vai cair, porque vai aumentar a corrente ao longo da distância do cabo. Tá? E cobrança de excesso de reativos no sistema elétrico. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes as usinas não conhecem até o contrato de conexão e transmissão de energia, o famoso CCT, né? Porque você tem que ter ali, eles vão determinar dentro desse contrato o que você pode, se você pode injetar reativo no sistema, principalmente horário de carga leve ou não, que normalmente eles te proíbem de fazer isso, tá? Tinha cliente que nesse momento a carga dele tinha que ser 0, tá? E aí ele não podia injetar de forma nenhuma reativo no sistema da meia-noite às 6 da manhã. Então ele tinha que tomar cuidado com o controle de fator de potência dele. Tá? E aí existem diversas formas. Quando você tem um gerador conectado, você trabalha na excitação do gerador para fazer essa correção. Tá? E os métodos de correção do fator de potência, os passos que nós temos que ter para fazer uma efetiva correção do nosso fator de potência. A medição e análise do fator de potência nos circuitos. Tá? Isso a gente consegue quando nós fazemos o quê? Quando nós fazemos uma correta análise da qualidade de energia. Quando eu vou analisar o espectro do nosso paralelogramo lá de potência, onde eu vou pegar todas as variáveis, né, e avançar com essa medição e pegar todos os
e ter a medição correta de todo o sistema em cada ponto que eu quero avaliar. Vou avaliar no CCM, eu vou avaliar no CCMA, no CCME, no CCMC, eu vou avaliar na saída do meu operador, eu vou avaliar na entrada da minha concessionária. Então eu tenho que fazer multimedições, medições em vários pontos, inclusive para definir qual é a arquitetura do meu sistema de correção, tá? Os cálculos dos bancos de capacitores, tá? Para cada tipo de carga. Ou seja, se eu tenho uma carga oscilante, vale a pena colocar um capacitor, um banco de capacitor automático ali, que vai ficar fazendo um controle, né? O controle dele vai ficar louco, né? E qual é o nível de tensão de operação desses capacitores, tá? Se eu tenho um CCM de 380 e eu colocar meus capacitores em 380, em pouco tempo eles vão queimar, tá? Então existe uma fórmula para você calcular esses bancos de capacitores para um nível de tensão acima. Então, se o teu barramento é 380, os capacitores devem ser calculados para um nível de tensão de 440 volts. Para quê? Para evitar a queima das células capacitivas, porque a sobretensão gera a queima dos capacitores. Tá ok? E os benefícios, né? Se a gente falou dos problemas, nós temos que ter benefícios quando a gente faz uma análise e insere os nossos bancos de capacitores no nosso sistema. Redução dos custos de energia, né? Aumento da capacidade das instalações, ou seja, aquele cabo que estava ali passando potência ativa e reativa, e uma reativa em alto valor, com fator de potência muito baixo, eu consigo ter uma possibilidade de escoar mais energia por ele, tá? Trabalhar com uma corrente um pouco maior e ter possibilidade de potência para o outro lado. A melhoria da qualidade da energia, os nossos níveis de tensão ficam mais estabilizados, tá? E o atendimento à legislação. Se a legislação pede, nós temos que atender. Se os contratos de conexão pedem, nós temos que atender para não sermos penalizados, não pagarmos com multa e etc. e tal. Ok? A legislação brasileira, ela estabelece um fator de potência 0,92 como limite, tá? Obviamente que, quando se fizer um estudo, a gente não deve levar para 0,92, porque nós vamos ficar muito no limiar. A gente sempre trabalha com 0,95, 0,98, porque o fator de potência ideal é 1. Né? A gente nunca vai conseguir o fator de potência ideal, principalmente pelas cargas indutivas, tá? Então a gente sempre trabalha no cálculo de correção para valores de 0,95 a 0,98, tá? E essas unidades, né, do grupo A, principalmente, elas podem ser penalizadas, né, por esses excedentes, principalmente na questão do contrato, né? Porque o contrato, ele nos traz limites ao longo do dia, em carga baixa, final de semana e etc e tal, tá? Não são todos os locais que tem, mas nós tivemos um caso, na época que eu estava na outra empresa ainda, quando eu estava na Siner, que era um caso de uma usina de Goiás, que toda madrugada o fator, ele injetava reativo e vinha multa na conta. Injetava em reativo e vinha multa na conta. Porque o contrato dele não permitia isso. Estava explícito lá que da meia-noite às 6 da manhã era 0. Ele não podia injetar. Ele poderia até consumir reativo, mas injetar jamais. Tá? Então, nesse caso, ele foi penalizado. Manutenção e monitoramento, né, do sistema de correção. Porque uma vez que nós instalamos o nosso sistema de correção de fator de potência, deixa eu voltar um pouco. Faltou falar de um detalhe. A arquitetura, tá? Centralizado, distribuído ou combinado, tá? O que é o centralizado? Eu vou lá no meu barramento principal ou na minha entrada de subestação e coloco um banco de capacitor lá para corrigir o fator de potência geral. É esse banco que vai fornecer o reativo. Só que, de qualquer forma, para atender um motor que está a 200 metros de distância, essa energia reativa vai ter que percorrer esse cabo até chegar a esse motor. Tá? Ou até atender aquele CCM, por exemplo. Então, eu tenho distâncias, né, da casa de força até um CCM de fábrica, por exemplo, às vezes dependendo, 150, 200, 300 metros. Tá? Então, numa situação dessa, é melhor você ir para o centralizado, para o distribuído, perdão. Você vai colocar ele distribuído nos setores para corrigir por setor. Tá? Aí, quando eu tenho uma condição que eu não tenho, eu tenho uma carga muito oscilante, para compensar aquela carga oscilante, eu trago para o centralizado.
Porque por mais que eu faça lá, aquela carga vai estar sempre oscilando e os meus capacitores vão estar sempre trabalhando. Tá? Ou posso fazer também o combinado. Uma parte centralizada e outra parte distribuída nos TCMs e nos setores. Né? Antigamente, muito antigamente, na época quando eu comecei, a gente calculava fator de potência por motor. Não se fazia análise, você ia lá e conectava o capacitor do lado do motor. Né? Isso lá se vão alguns anos. E da manutenção é o quê? É a manutenção preditiva, né? Que o próprio pessoal de campo mesmo, das usinas, pode fazer, que é o quê? Uma inspeção termográfica, que já se faz em todos os painéis, faz no painel dos bancos de capacitores, e a medição da corrente por capacitor, para saber se não tem nenhum capacitor com célula danificada. Tá ok? Isso você faz com o equipamento ligado, sem precisar desligar, sem precisar fazer parada nem nada. A manutenção preventiva, aí sim você precisa desligar tudo, né? Aí você vai medir a capacitância dos capacitores para ver se está dentro do especificado, se não tem nenhum desvio, indicando tendência de queima, tá? E a avaliação dos contatores, dos contatos principais dos contatores, para saber se não tem desgaste, alguma coisa nesse sentido. E, de tempos em tempos, uma reanálise da qualidade de energia, tá? Porque, às vezes, o que acontece? Amanhã tem um motor de 50 cavalos, daqui a pouco aumentou para um de 75, daqui a pouco saiu entrou um equipamento novo que tem mais 5, 6, 7, 8, 10 motores. Né? Então, de tempos em tempos, faz-se necessário essa reanálise da qualidade de energia, até para se realinhar fluxo de potência. E lembra que eu falei no começo sobre o enchimento de transformadores? Às vezes tem transformador que está muito vazio e tem transformador que está já indo para sobrecarga, e aí você tem problema de vida útil do ativo do equipamento. Ok? Bom, como dá tempo, né, Zaperlon, vou entrar na análise detectiva, tá? Esse é um tema que a gente vem difundindo já há um certo tempo, tá? Principalmente para as usinas e para a indústria em geral. Por quê? Existe a cultura de você tirar um inversor, né, como o Paulo até disse, né, as usinas faziam 6, 7, 8 meses de entre-safra, tirava o equipamento, manda para o fornecedor, pega de volta, põe para funcionar. E muitas vezes acontece o quê? Pega o inversor, manda para o fornecedor, conserta, põe para funcionar e explode. E muitas vezes você não sabe por que aquele equipamento explodiu. Mas, pô, tirei, levei, fez a manutenção, pastilha, fez isso, fez o diabo a 4 e o equipamento volta. Muitas vezes o equipamento ele é limpo, ele volta limpinho, volta bonitinho, está tudo certinho, mas não foi avaliado dinamicamente o funcionamento daquele componente. Tá? Ou seja, o que eu preciso fazer para avaliar dinamicamente? É como uma telemetria. É como o carro de Fórmula 1 que está rodando lá e os caras estão ajustando o carro ao longo da corrida. Né? Mexe na asa, põe mais asa, põe a aerodinâmica, tira, faz o diabo a 4, troca pneu, com esse pneu vai ser melhor, etc. e tal. Então, é um trabalho que a gente executa para quê? Para fazer uma análise dinâmica da aplicação. Eu não vou avaliar simplesmente o equipamento. Eu preciso avaliar o equipamento no conjunto como um todo. Desde a entrada de energia até o aterramento daquele motor. Nós tivemos um caso de uma das usinas da Raizen que o motor queimava. Trocava o motor, passava 2, 3 meses, 2, 3 semanas, o motor queimava. Tá? E era um problema de DVDT. Ou seja, a tensão dava aquele pico, aquele transitório, estourava a isolação, voltava e o motor já tinha ido para o saco. Tá? Já tinha sido danificado, né? Perdão. Tá? Isso a gente faz de que forma? Com uma engenharia analítica detectiva. Tá? O que a gente busca com a engenharia analítica detectiva? Analisar, num trabalho de engenharia, todo o sistema elétrico daquela aplicação, como que ele está funcionando. Tá? E que resultado que a gente busca? A gente busca a perfeição, que esteja tudo perfeitamente, tudo funcionando perfeitamente. Porém, o que a gente encontra? Gargalos que precisam muitas vezes ser melhorados. Muitas vezes o pessoal tem problema de filtros nos inversores, arranca o filtro e põe o inversor para rodar. E deixa ele rodando.
Só que a falta daquele filtro começa a danificar os indutores. Tá? E aí você começa a ter um dano, você começa a ter o surgimento de um DVDT. E esse DVDT começa a danificar quem? O motor que está lá fazendo o trabalho dele, que só quer receber uma energia limpa, né? Com a sua variação de frequência para ele poder executar o trabalho dele no tempo certo e da forma certa. Tá? E aquele motor acaba sendo danificado e ninguém sabe por quê. Troca o motor, passa um tempo, volta o problema. Tá? Então, ok, análise detectiva do sistema de carga, perfil energético da planta, conforme aquela norma que eu citei lá, a I3E, que trata de qualidade de energia. Solução do problema por criticidade. Eu não vou atuar, de repente, muitas vezes, no inversor de um dosador, mas eu vou atuar no motor no inversor do exaustor da caldeira. Eu vou atuar no inversor ou no conversor, em alguns casos ainda existem conversores de centrífuga de açúcar. Motores o quê? De alta criticidade. Aplicações de alta criticidade. Tá? O conceito detectivo é avaliar o comportamento no fluxo de potência, DKVA, que é aquela análise espectral que eu mostrei para vocês no começo. Tá? Onde ali nós vamos buscar o quê? Todo o que compõe o sistema elétrico. Tá? De forma dinâmica, em frequências de até 120 kHz. Tá? Porque não adianta eu medir na frequência de 60 Hz, que muitas vezes eu não vou conseguir avaliar aquilo que eu preciso naquela aplicação. Porque eu tenho velocidade de chaveamento. Tá? Dentro do meu inversor lá, tá? Seja de 12 pulsos, principalmente os de 12 pulsos, mas de 6 pulsos também, eu tenho velocidade de chaveamento. Tá? E aí é o resultado do sistema. Então eu tenho que analisar a qualidade da energia, eu tenho que ter uma eficiência energética, né? Uma manutenção preditiva e dados para eu poder trabalhar em cima desses dados. Muda. Método analítico conclusivo. Tá? Então, isso envolve o quê? Desde uma termografia, tá? A análise ela envolve você fazer uma termografia do teu sistema para detectar pontos quentes dentro da aplicação. Tá? A partir do momento que não só com a análise, mas também com a análise da qualidade de energia, eu faço uma manutenção preditiva, ou seja, eu vou estar numa condição amarela, é um semáforo, né? Verde, vermelho, amarelo. Vermelho, toca o pau, amarelo, opa, tem que tomar atenção, vermelho, tem que agir imediatamente. Tá ok? Eu vou agir na manutenção corretiva. O método detectivo da análise da aplicação. Então eu pego a aplicação, tá? E avalio ela desde a entrada de energia do drive, tá? Até antes disso, pegando lá desde a média tensão, passando pelo transformador, a distribuição em baixa tensão, passando pelo drive, chegando no motor. Tá? Então eu faço uma análise da aplicação, análise da confiabilidade da aplicação, para saber se a aplicação está confiável ou não. Porque muitas vezes a aplicação ela pode estar subdimensionada ou sobredimensionada. Então, às vezes, eu estou tendo estouro de equipamentos dentro do meu drive porque ela está subdimensionada. Tá? Trocou o motor lá, mas troca o motor. O pessoal, como o Paulo brincou com a mecânica, né? Vai lá, troca o motor, troca a bomba e toca o pau. E não troca o inversor. Né? Não troca a aplicação. Avaliação das proteções e seletividade do sistema. Ou seja, não adianta eu ter um sistema elétrico que ele não seja protegido. Né? Então eu tenho que ter proteção para esse sistema. Eu tenho que ser seletivo. Se o problema aconteceu lá embaixo, eu tenho que tirar a energia lá de baixo. Não adianta eu desligar a planta toda porque o cachorro mijou no poste. Não é verdade? Tá? Análise da eficiência energética, análise do processo, como o Paulo, e a gente tem que conhecer o processo um pouco também, junto com a equipe da usina, porque ele vai falar, o motor trabalha desse jeito, o torque dele é esse, ou seja, de que forma aquela aplicação está sendo utilizada. E uma vez que aquela aplicação está sendo utilizada, a gente vai poder avaliar tudo isso daí e saber se não tem nada subdimensionado nem sobredimensionado. Pula. Onde vai? Tá. O exemplo da atuação, né?
até o Paulo falou de controle, onde a gente mexe um pouco, né? É o ótimo, né? Deu degrau, subiu, estabilizou, vai embora, né? O que é regular? Você dá um degrau, você corrige e ele estabiliza ao longo do tempo. E o que está variado? Aquilo que sai fora dos parâmetros, né? Você começa a perder controle, você começa a entrar em ressonância. Uma série de coisas passam a deixar de acontecer, tá? O cara não está me vendo. Ah, meu filho. Acabou a pilha? Aí eu trouxe um case, tá, para vocês, que é um trabalho que nós fizemos em 2023, se não me falha a memória, da usina Santa Adélia da unidade Pereira Barreto, tá? O que aconteceu lá? Lá tem um processo de moenda, tá? Com 5 ternos de moenda, um motor para cada rolo, tá? São 15 motores. 5 transformadores, 15 inversores, tá? Onde foi feito o escopo de fornecimento nosso, avaliação dos disjuntores de média tensão, para saber se eles estavam atuando corretamente. Aí por que os disjuntores de média tensão? Porque os transformadores estavam queimando, e transformadores novos, tá? A análise dinâmica do transformador, avaliação do sistema de acionamento, a avaliação da instalação elétrica, tá? A dinâmica dos motores, tá? Como é que os motores estavam funcionando dinamicamente, a qualidade de energia de baixa tensão, o sistema de aterramento, tá? Nós tivemos um problema com aterramento lá também, e a avaliação do sistema de proteção. Então, o nosso escopo de trabalho era um atendimento emergencial, começo de safra, tá? Para a realização da inspeção técnica detectiva, com o objetivo de avaliar a condição dinâmica no domínio da frequência do sistema elétrico, conectado a 5 ternos de moenda, fluxo de potência de 5 transformadores, duplo secundário, tá? Transformadores caros, 15 inversores de frequência VEG, 12 CFW09 e 3 CFW11, 690 e 15 motores trifásicos, tá? Motivo a queima em cascata de transformadores. Botava o transformador, ficava algum tempo, queimava. Botava o transformador, ficava algum tempo, queimava. A partir do momento que, no terceiro terno, foi trocado o CFW09 para o CFW11. Qual era o problema? Era o CFW11 que estava causando isso? Precisávamos analisar. Muda. O diagrama unifilar da moenda, onde temos aí a saída primeiro e segundo, terceiro e quarto, depois tem um outro cubículo do quinto terno. Aqui é só para ter uma visão geral do que é a média tensão. Nós atuamos daí para baixo, tá? Sem fio. Agora volta. Volta. Aqui. Aí a parte onde está o desenho, né, acabou tendo que ficar deitado para poder caber na apresentação, tá? A parte já da distribuição da média tensão, os transformadores duplos secundários e as entradas dentro do CCM para poder alimentar os inversores. Então, os inversores utilizados, né, os painéis da VEG, dos inversores do primeiro, quarto e 5 terno,
E o aplicado no terceiro terno, que foram os painéis novos com o CFW11. Tá ok? Aqui os dados de placa, onde tem a parte dos inversores, o transformador, lá transformador a seco. Tá? Os dados de placa do transformador são transformadores de 1.250 kW, cada enrolamento secundário, ou seja, um transformador de 2.500 kVA, perdão. Os dados de placa de todos os inversores que estavam lá, né, do rolo inferior 1, 2 e o rolo superior, né, para cada aplicação. E ali o terceiro terno, que é onde houve a troca, né? E um resumo das medições que nós fizemos lá. Então foi feita toda a análise, tá? Toda a análise espectral em alta frequência, tá? Toda a análise na medição da qualidade de energia dos transformadores, para poder tentar identificar o problema. A geração das medições nos motores dos ternos, a avaliação de todos os equipamentos, né? Obviamente houve uma parada, fez uma inspeção visual, porque precisava identificar, de repente tinha alguma coisa fora do normal acontecendo. Muda. E aí onde foi identificado alguns problemas, né? Então tudo que está em verdinho estava ok, tá? Dentro da descrição da parte do secundário dos transformadores, a análise de seletividade necessitava de melhorias, porque ela não estava adequada à proteção do transformador, tá? Tanto na média quanto na baixa tensão, tá? Tanto no secundário estrela quanto no secundário triângulo. Aí a continuação do relatório, tá? A avaliação do sistema elétrico do neutro do secundário aterrado necessitou de melhorias, tá? Porque foi detectado que, pelo loop ground, tá? Estava tendo um DVDT que estava provocando a queima do transformador. Volta. E a conclusão, após todas essas medições, né, o tempo é curto, de todas essas medições do que a gente chegou. Tá? A realização da inspeção técnico-detetiva referente aos 5 ternos, devido ao fato das proteções do transformador não serem individualizados, a proteção não foi capaz de identificar eventos de baixa isolação entre as fases. Por quê? Nós tínhamos um transformador, dois transformadores sendo alimentados por um único cubículo. Então, aquele nível de corrente que deu na baixa tensão de um transformador, ele não foi suficiente para sensibilizar a proteção e desarmar de forma mais rápida. Tá? Ou seja, você precisaria ter tudo individualizado, porque às vezes o que o pessoal faz? Sai de um cubículo de alimentação, chega lá no campo, 2 seccionadoras e alimenta cada qual 1, 2, até 3, 4, 5 transformadores. Já vi casos até piores. Né? E aí teve um curto no transformador de 300 kVA. Mas você tem transformador de 1.500 junto com 2.500, você quer que o de 300 sensibilize para desarmar tudo? É uma incoerência uma situação dessa. Tá? E aí a questão da seletividade, né, tudo que foi identificado, foi sugerido a reavaliação dos cálculos de proteção dos 5 transformadores de forma individualizada no primário. Ou seja, não custava nada, numa condição dessa, você fala assim, Venâncio, o que você faria numa situação dessa? Colocaria um TC para cada fase de cada transformador e depois somaria e levaria isso lá para cima. Tá? Ou colocaria um relé de proteção com 2 enrolamentos, entrada para 2 jogos de TC e cada jogo de TC fazendo a sua proteção. Poderia colocar 2 relés, alguma coisa nesse sentido. Tá? A avaliação do sistema do neutro, secundário estrela, tá? Do terno, anomalias. Que os neutros do fechamento secundário estrela de cada um dos transformadores fossem desconectados da malha de aterramento. Por quê? Como o neutro, o fechamento estrela do segundo enrolamento do transformador estava conectado ao aterramento, tudo aquilo que vinha de sujeira pelo aterramento entrava para o transformador. Tá? Então esse foi um dos problemas e foi feita essa avaliação também. E a instalação do monitoramento de fuga de corrente para a malha de aterramento em cada um dos transformadores
nos ternos da moenda. Vai clicar. Aê. E a análise do DVDT e o DIDT na área de aterramento conectado ao neutro secundário exterior transformador principal do terno 3. O painel elétrico, onde estão instalados os inversores de frequência, eles estavam desconectados de forma direta e sólida do aterramento. Eles foram instalados e não foram conectados, solidamente aterrados à malha de aterramento. Tá? Isso aí foi uma sugestão, não era isso a causa, mas essa foi a sugestão de melhoria nesse caso. Tá? Então, aqui no mapa, né, na análise geral de confiabilidade, a gente traz o quê? O que está normal, o que necessita de melhoria e se houvesse alguma coisa que fosse de perigo eminente, né, como algum componente danificado ou algo nesse sentido. Futuro, né? Então, pensando no futuro, em análise detectiva e etc e tal, né? O Paulo já está na indústria 5.0, aqui nós estamos na 4.0 ainda, né? Manutenção analítica preditiva surgiu como evolução de processos industriais ao longo das últimas décadas, em especial com o advento da indústria 4.0. Por quê? Informação. Tudo que a gente precisa para fazer uma manutenção correta e bem feita é de informação. Nós precisamos coletar dados. Nós precisamos fazer uma análise de qualidade de energia. Para eu fazer uma correção de fator de potência, eu preciso ir lá e fazer uma análise de qualidade de energia, coletar dados para elaborar um estudo, elaborar um projeto e fazer uma correção de fator de potência. A mesma coisa para eu fazer uma instalação de um filtro de harmônica, seja lá o que for. E para análise detectiva também. Tá? Já existem casos, né, desse trabalho feito em parceria com a Elo, que existem plantas que são monitoradas de forma online, tá? Para poder te dar informações do que possa estar acontecendo. Tá? E prever falhas e possíveis paradas do processo de produção é essencial. Né? Quanto menos você parar o teu processo produtivo por falhas desconhecidas ou inesperadas, né, o resultado acontece. Verdade? Exemplos, né? Trouxe alguns exemplos de alta criticidade. Máquina de papel, tá? Painéis de aplicação de inversores de frequência de alta potência. Geração de energia, né? Então, quando nós cuidamos do nosso parque de geração de energia, eu tenho que cuidar dos nossos equipamentos, dos nossos ativos, e estar sempre fazendo análise e medições, né, nos geradores, seja com eles parados. Hoje o pessoal já está fazendo monitoramento online de descargas parciais. Tá? Ou seja, se houver descarga parcial, se o nível de descarga parcial começa a crescer no equipamento, numa medição na média tensão, no 13.8, eu já consigo definir a hora de parar esse gerador e a hora de efetivamente mandar ele para poder fazer uma lavagem, para poder fazer uma reinvernização e etc. e tal. Eu não preciso, todo ano tira e manda, tira e manda, tira e manda. A gente consegue otimizar isso daí e mandar efetivamente na hora certa o equipamento. Tá? Aplicação de compressores, né? Aqui um outro compressor. Estrutura de campo, né? Os equipamentos que se utiliza para poder fazer as análises, equipamentos calibrados, equipamentos aferidos, tá? Equipamentos de alta precisão, tá? E que possam trabalhar em espectro de frequência alta, a gente está falando de 120 kHz, tá? Para as análises principalmente de alta criticidade. Uma análise de fator de potência não precisam ser equipamentos tão robustos, mas tem que ser equipamentos confiáveis. Tá? Alguns dos cases na evolução da Elo, foi um case da Albras, Ambev, Caes, Biosiminas, aqui uma carta de referência da Danfoss, com relação a esse tipo de análise. Tá? E é isso.